meu nome é Elisandra Cordeiro Diniz. Tenho 49 anos, trabalho como terapeuta integrativa há 16 anos e sou fundadora do Instituto Kinesis, um instituto de saúde integrada. Se é a primeira vez que você vem aqui e entra no nosso canal e dá de cara com esse vídeo, saiba que esse vídeo se refere ao episódio de uma série que está lá no Spotify. Então, se você se interessa pelo desenvolvimento do ser em família, saiba que se trata disso. Vai lá no Spotify, no nosso perfil, ouve o conto e volta para cá. Aqui eu amplio com você sob a luz da terapia integrativa e a sabedoria dos fundamentos do ser, as nuances sutis desse episódio. Vamos lá? Bom, o primeiro ponto que eu quero destacar é a reflexão da Elinor logo no início sobre como se comunicou o universo dela interno com o universo interno do pai do quarto filho dela, do Noah. Ela vem de uma história de um casamento, tem 3 filhos e ele é solteiro. Então, veja você que parece que o amor basta, né? A gente olha um para o outro e fala, puxa, a gente vai ser felizes para sempre, mas a hora que vem a convivência, o dia a dia, os desafios de estar em família, não é fácil. A Elinor, com 3 crianças, provavelmente está acostumada a se privar de sono, de alimento, de descanso. Esse homem não. Mas mesmo assim, ele tem interesse de ficar com ela. E essa é a principal consequência do amor, porque quando nós amamos uma pessoa, nós não amamos só a pessoa, nós amamos a história dela, a ancestralidade dela, nós amamos as marcas que elas trazem, essas pessoas para a nossa vida, tudo isso faz parte do pacote. E o amor, ele vai precisar amadurecer para que a gente compreenda essas diferenças e que essas diferenças não sejam razões de cindir, de desistir do relacionamento, mas sim razão para crescer, vencer distâncias, vencer diferenças e construir algo em comum. Não é simples tornar o diferente algo complementar, mas se houver boa comunicação, é possível. Outro ponto a destacar que ela fala é que o companheiro não falava sobre o que sentia. Isso é muito comum entre os homens. Eles realmente não falam sobre o que sentem. Nós, sim. Às vezes nós nem sabemos que estamos sentindo e nós já estamos reagindo a algumas coisas. Pela nossa expressão facial, pelo nosso... A gente às vezes fica emburrada, às vezes a gente fica brava. Para nós é mais fácil ter contato com as nossas emoções. Porque nós estamos num corpo feminino, então nós estamos representando o próprio fundamento do ser, que é o feminino. Então, o contato com a emoção, com a intuição, com o inconsciente, com o oculto, é a nossa área. Isso é fácil para nós. Para eles, não é. Então, se nós partirmos do pressuposto que é fácil, nós teremos muitos problemas. Agora, olha que interessante, a gente, enquanto mulheres, enquanto habitando um corpo feminino, nós temos facilidade de expressar as emoções, mas não de compreendê-las. Não de ir para dentro de nós e fazermos relações entre o que acontece fora e o que acontece dentro. Isso para nós também é desafiador. Então, se nós estamos para o interno, para o oculto, para a emoção, para a intuição, eles estão para o externo, para o consciente, para o concreto, para aquilo que eles estão vendo, tocando. É outra esfera. Nós, o sentir, eles, o pensar. Nossa, homens são de Marte, mulheres são de Vênus. E é a hora de construir pontes. É a hora de investir na ferramenta mais importante dentro de um relacionamento, a comunicação. E aí, nesse momento, você pode estar pensando, mas Eli, como que faz para se comunicar com eles? Eles não falam. Pois é. Lembra que eu mencionei as consequências do amor? Essa é uma delas. Se nós amamos o diferente, como nós vamos nos portar diante da diferença? Quantas vezes nós vamos ter que propor, caminhar,
E a questão talvez seja manter a abertura e não tentar equivaler ritmos. O que eu quis dizer com isso? Tudo bem, se você vai relacionando aos poucos o dentro e fora. Tudo bem se ele vai aos poucos indo para dentro dele conversando com você sobre o que ele sente. O que é importante? Os dois se manterem abertos a fazer isso, ok? Vamos lá? Outro ponto que a Elinor colocou, que é fundamental nós olharmos juntos. Ela fala que depois de um determinado momento, quando ela se separou a primeira vez, ela quis buscar um contato com a espiritualidade. E isso é muito sagrado. E cada um tem a sua forma de ter contato com a espiritualidade. Alguns preferem um caminho mais tradicional, outros preferem caminhos mais alternativos, como o esoterismo, outros preferem um caminho do meio entre o esoterismo e um caminho tradicional, como, por exemplo, os centros espíritas, os centros de Umbanda, Quimbanda. Olha, realmente, cada um vai ter a sua maneira de buscar esse contato. O que é muito importante nós compreendermos, que o espiritual é a vida real. Nós estamos aqui na vida física, material, nos desenvolvendo para compreender o plano espiritual. Então, esse contato com a espiritualidade, o desenvolvimento da fé, faz com que nós nos tornemos resilientes diante das dificuldades que virão. Então, aí você poderia perguntar assim para mim, mas Eli, por que vem as dificuldades? Porque nós precisamos nos desenvolver. Nós precisamos nos tornar inteiros. Nós precisamos conhecer tanto o que é material como o que é espiritual. Nós precisamos compreender que nós somos, no momento, materiais e espirituais. E que à medida que a nossa vida vai indo para a morte do corpo físico, em algum momento nós retornaremos para uma condição mais sutil, que é o espiritual, o plano espiritual. E isso só somos nós, e tá tudo bem. Eu, você, qualquer forma de vida, nós viemos de algum lugar, nós estamos aqui agora, no nosso projeto de vir a ser, e em algum momento nós vamos voltar. Então, não abra mão do teu contato com a espiritualidade, seja ele qual for. Dedique um tempo para que você tenha intimidade com esses seres que você acredita, seja Buda, seja Jesus, seja Maomé, seja Moisés, não importa. Seja o próprio Deus, a fonte da vida. O que é importante? Que você tenha um esteio, que você recorra a uma estrutura, que você se sinta apoiada, confortada, apoiado, confortado. Isso certamente fará diferença para você e para sua família. Nesse quarto ponto, é importante destacar algo que à medida que a Elinor foi desenvolvendo a narrativa, ela foi percebendo. Tanto ela como o companheiro, parceiro dela, eles não conseguiam conversar. Nesse momento, ela já está entendendo que tem algo grave não só com ele. Opa, tem com ela também. Por que eles não conseguem conversar? O que foi acontecendo ao longo do caminho para que um se fechasse em si e o outro no si mesmo? E a resposta é a seguinte: quando não existe comunicação nossa conosco, como nós nos comunicaremos com o outro? Se você não sabe o que você tem gosto, o que você tem aversão, se você não conhece os seus desejos, se você não tem um objetivo de vida, um lugar onde você quer chegar, como que você conduzirá as conversas, os diálogos, para que seja bom para você? Como que você vai entrar em negociação com o outro se você não sabe o que você quer? Então, veja que nessa esfera do oculto é fundamental que cada um conheça o seu mundo íntimo. Ah, eu quero ser médica, médico, tá bom. Quais são as raízes profundas desse desejo? É porque é de família? É porque você viu alguém se machucar ou você nasceu com essa vontade? De onde vem esse desejo? É importante você se perguntar. Ah, eu gosto de gente. Beleza. Isso vem de família, você nasceu assim.
De onde vem esse gostar de gente? Eu acredito que eu posso fazer diferença no mundo. Então tá bom. O quanto você está disposta, está disposto a entender o mundo, mergulhar nessa realidade, compreender as dificuldades e realmente trabalhar para fazer diferença. Então, veja que é essa comunicação interna que envolve nós sabermos mais a nosso respeito, de maneira ampla, profunda, que possibilita que nós sejamos resilientes, pacientes, consigamos ter relações duradouras na nossa vida, porque nós teremos mais clareza do que nós estamos perdendo se a gente quiser jogar tudo pro alto. No finalzinho do episódio, e esse é o nosso quinto ponto a ser ampliado, aprofundado, a Elinor fala que o Noah só dá um chorinho assim, ela vai levantar a franjinha dele e estava um galo enorme, quase rompendo a pele. E aí você pode ter lido isso e falado, nossa, que ótimo, esse menino vai ser um menino forte, um menino destemido, um menino que enfrenta situações. Olha, ser resistente à dor é um perigo, porque nos dificulta o reconhecimento do próprio limite. Eu preciso estar com muita dor para me mobilizar, para negociar, para conversar, para encontrar um outro caminho. Então, se você se considera uma pessoa forte, se você considera que você é uma pessoa que aguenta muito e por isso você traz muita responsabilidade para você, para tudo. Respira e comece a responder 2 perguntas antes de sair colocando mochila nas tuas costas. Essa tarefa só eu posso fazer? Primeira pergunta. Se não for só você, ela não é essencialmente ligada a você e você pode, delegue, acompanhe, desenvolva pessoas, mas não fique fazendo tudo. Segunda pergunta. Ok, essa tarefa só eu posso fazer, mas ninguém aqui dá conta. Tá bom. Precisa ser agora? Precisa ser nesse momento? Nesse momento que você esticou suas pernas, que está assistindo um pouquinho de TV, ou nesse momento que você está vendo esse pôr do sol lindo, ou nesse momento que o bolo que você mais gosta acabou de sair do forno e você quer comer uma fatia de bolo quentinha tomando café? Desenvolva a relação com você. Redefina limites internos. Porque toda vez que nós aceitamos transferência de responsabilidade, um pouquinho da vida a mais se esvai de nós. Existem muitas pessoas lindas no mundo, pessoas boas, bem intencionadas, que estão tão sobrecarregadas porque não conseguem se conectar com elas mesmas, que a razão de vida delas é servir o outro e fazer o outro feliz. Em essência, não tem problema nenhum, desde que essa felicidade também contemple essa pessoa. Se ela também estiver se desenvolvendo, crescendo, construindo uma realidade que para ela é prazerosa e ela sente a alegria de viver. E é assim que eu me despeço. Vamos agora para o próximo vídeo, o próximo episódio desta saga do desenvolvimento do ser em família.